Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao capítulo 5, versículo 11. Esse texto é uma descrição do cotidiano dos primeiros cristãos, a realidade do início da igreja, quando ela era dirigida pelos próprios apóstolos de Jesus. Não encontramos aqui regras nem mandamentos, mas princípios importantes para a vida de toda pessoa que vive ou quer viver um relacionamento com Deus através de Jesus. E o primeiro princípio é que os cristãos eles formam uma comunidade de discípulos. A igreja era a multidão dos que creram em Jesus. Justamente um pouco antes, vamos encontrar os apóstolos explicando o evangelho àquela multidão. Eles mostraram que Jesus é aquele que foi morto na cruz pelos nossos pecados, Deus o ressuscitou dos mortos, de modo que Jesus está vivo. E Deus estabeleceu que somente no nome de Jesus há salvação, ou seja, é somente no nome de Cristo que podemos desfrutar de um relacionamento com Deus e das bênçãos de Deus para a nossa vida. Existe salvação para você e ela está em nome de Jesus. Aquelas pessoas creram nisso, reconheceram Jesus como seu Salvador e logo em seguida elas foram recebidas na igreja, passando a viver em comunhão. O princípio é: a igreja é formada dos que creem em Jesus. A condição para ser igreja é crer em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus é recebido e deve passar a participar de uma comunidade chamada igreja. O segundo princípio é que nessa comunidade, união, comunhão, é algo fundamental. Precisamos perceber que aqui temos a descrição da vida comunitária dos primeiros cristãos. De fato, aquela comunidade alcançou um grau de comunhão altíssimo. A verdade é que pouquíssimas igrejas ao longo da história conseguiram repetir esse padrão. Mas é aí que reside o grande detalhe. Não precisamos repetir exatamente o mesmo padrão. Devemos sim captar o princípio ensinado aqui. Ser cristão e ser igreja é viver em comunhão com os irmãos da minha comunidade. Isso nos leva à pergunta: em que grau está a sua comunhão? Como está o seu nível de comunhão, a sua disposição para andar junto com os demais irmãos, para servir junto ao Senhor com os irmãos da sua igreja, com os seus irmãos em Cristo? Ora, a gente sabe que relacionamento é difícil. Em uma igreja é natural que você não vai ter o mesmo nível de comunhão com todas as pessoas, porém o princípio da comunhão permanece. E ele nos desafia a entender que não existe cristianismo sem disposição para congregar, andar junto com outros. A comunhão com Jesus implica em comunhão com outras pessoas que seguem na mesma direção. Quando eu quero Deus, quero Jesus, mas não me importo com as pessoas ao meu redor, quando eu penso que não preciso delas para ser abençoado, nem quero que ninguém se importe comigo, a verdade é: eu não estou em comunhão com os meus irmãos, não estou em comunhão com Jesus, não estou em comunhão com Deus. O Evangelho desafia você hoje a tomar atitudes concretas para estar em comunhão com seus irmãos, para abençoar e ser abençoado. O terceiro princípio que encontramos nesse texto é o princípio do compartilhamento dos bens materiais. Em uma comunidade de fé, onde compartilhamos a mesma fé, a mesma visão espiritual, oramos uns pelos outros, somos suporte uns para os outros, louvamos e servimos a Jesus juntos, faz parte de todo esse movimento. A generosidade, a contribuição financeira, material, é o compartilhar. Todos doam para que todos sejam abençoados com o resultado da doação e o nome de Jesus seja glorificado. Esse princípio faz parte da igreja desde que a igreja era composta apenas por Jesus e seus discípulos.
Agora, esse princípio ele se desdobra em alguns outros. Veja que a história de Ananias e Safira nos ensina que a doação é sempre voluntária. Infelizmente, algumas pessoas pensam que dízimo e oferta são uma espécie de mensalidade que pagamos na igreja. As contribuições são voluntárias, na medida que tudo em nossa vida cristã e espiritual é voluntário. Você não é obrigado a vir ao culto, a se batizar, a cantar, a orar, a ler a Bíblia. Ser cristão é diariamente, de forma voluntária, rejeitar o pecado e optar por servir ao Senhor. Ser cristão e ser igreja é voluntário. Porém, a partir do momento em que eu sou cristão, eu sou igreja, eu voluntariamente assumo diante de Deus compromissos. É como um casamento. Ninguém é obrigado a casar. É voluntário. Mas a partir do momento em que casamos, assumimos uma série de compromissos com aquela pessoa. E se você ama o seu cônjuge, o que te motiva a viver e manter o seu compromisso conjugal é o amor. Sentimos prazer e alegria de estar com o outro. O mesmo raciocínio vale para Jesus e a igreja. Somos alcançados, transformados pela graça de Deus. O amor de Deus preenche o nosso coração. Somos perdoados por Ele na cruz, adotados por Ele como filho, selados com o Espírito Santo. Temos vida em abundância, vida eterna. Portanto, existe um relacionamento de amor e de graça entre Deus e nós e vice-versa. Consequentemente, existem compromissos espirituais nesse relacionamento. Não dá para eu viver esse relacionamento com Cristo, com Deus, de uma forma descompromissada. Aí é a irresponsabilidade. Como no casamento, os nossos compromissos espirituais são essenciais para que a nossa relação com Deus seja saudável, seja equilibrada. É dentro desse cenário, desse contexto, que devemos entender a dedicação regular de dízimos e ofertas. É um compromisso espiritual voluntário. É voluntário e é compromisso. E faz parte de um relacionamento com Deus saudável e equilibrado. É um compromisso que nos abençoa e abençoa a igreja. A igreja é abençoada quando você tem uma vida cristã saudável. Isso não tem a ver apenas com dinheiro, mas com todos os seus compromissos espirituais. Em contrapartida, quando você leva a sério todos os compromissos do seu relacionamento com Deus, você tem uma vida cristã saudável. Você sente prazer em servir a Deus. E é bênção para outras pessoas. É muito triste saber que há pessoas por aí vivendo uma vida cristã desequilibrada. Gente que está doente espiritualmente. Ore ao Senhor por isso. Peça a Deus equilíbrio nos seus compromissos espirituais. Busque no Senhor saúde espiritual. Vemos aqui ainda um outro princípio importante para o nosso relacionamento com Deus. Observe que, justamente por ser um compromisso espiritual, aquelas pessoas, aqueles cristãos, traziam suas contribuições aos apóstolos. Isto é, eles traziam suas contribuições e dedicavam à igreja. E há um princípio espiritual nesse texto que talvez até te surpreenda. Para Deus, dinheiro não é tudo. Para Deus, há coisas mais importantes do que o dinheiro. No caso de Ananias e Safira, Deus ensina que a verdade é mais importante do que o dinheiro. O seu coração e a sua vida são mais importantes do que o dinheiro que você pode dar ou não. Então, seja nos casos da contribuição financeira ou qualquer outra coisa que eu faça na igreja ou para a igreja, a motivação importa. Podem ser dízimos e ofertas, como também pode ser participar de um ministério, exercer uma função na igreja, pregar, cantar, trabalhar com as crianças, enfim, qualquer outra coisa, o simples ato de vir ao culto. Cabe uma reflexão, o que no meu coração está me motivando a fazer isso? Na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz a seguinte instrução: devemos contribuir
não por constrangimento, mas por alegria. Ao contrário do que alguns pensam, isso não significa algo do tipo: então, já que eu não sinto nada, eu não preciso contribuir. Algumas pessoas acham que esse versículo dá a elas o direito de fazerem para Deus apenas e tão somente o que lhes dá prazer quando lhes der prazer. Só que não devemos interpretar a palavra de Deus com versículos isolados. Olhando a Bíblia como um todo, vamos encontrar outro princípio. A vontade de Deus precede a disposição do meu coração. Isto é, se em determinado momento fazer a vontade de Deus deixa o seu coração desconfortável, é preciso ficar claro: o seu coração está errado. No reino de Deus, a vontade dele é mais importante que a nossa. Talvez nessa hora você pense assim: poxa, mas isso é uma escravidão. Errado. É justamente o contrário, é uma libertação. Porque quem nos escraviza é o pecado. O pecado nos tira o prazer de servir a Deus. O Evangelho me ensina a confiar mais em Deus do que no meu coração, porque Ele sabe melhor o que realmente eu preciso. Ele é o meu Criador, Ele é meu Pai. Eu devo confiar no meu Salvador, na obra de Jesus. Ninguém fez por mim o que Jesus fez pela minha vida. E a partir dessa entrega, dessa confiança, o Evangelho vai transformando o nosso coração. Explicitamente a palavra vai dizer que Deus tem para a nossa vida um novo coração. Quando cremos em Jesus, o nosso coração passa a ser o palco da atuação do Espírito Santo. E ele vai progressivamente te ensinando, te transformando, te dando condições de ter alegria e prazer em servir ao Senhor. É o resultado da obra do Espírito Santo em sua vida, ter prazer de servir a Deus. Especificamente na questão financeira, o princípio bíblico mais profundo é que o Evangelho, ele tira o foco da nossa carteira, do nosso bolso, do nosso dinheiro e coloca no nosso coração. Aí há dois extremos que devem ser evitados. Há pessoas que dizimam e ofertam com a motivação errada. E há outras que não dizimam, não ofertam, não fazem nenhuma contribuição, também baseado em motivações equivocadas. E, aliás, isso vale para todas as áreas da vida cristã, como temos falado. Precisamos, então, corrigir as duas coisas. É necessário corrigir motivações erradas e práticas equivocadas. Existe problema espiritual na minha vida se falta em mim alegria de contribuir. Existe problema espiritual quando eu tenho dificuldade de dispor de parte dos recursos que Deus me deu para investir no reino dele. Existe problema espiritual quando eu quero contribuir apenas para manter as aparências, como fizeram Ananias e Safira. Existe problema quando eu contribuo por medo de ser amaldiçoado, ou quando eu oferto com a perspectiva de que quanto maior o meu dinheiro dado, maior vai ser a bênção que Deus vai me dar. Todos esses pensamentos, sentimentos, motivações estão errados. Atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Por isso o Evangelho te desafia a buscar a restauração do seu coração. Um coração lavado no sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, quebrantado pelo amor de Deus e impulsionado pelo reino. É um coração que tem alegria de servir ao Senhor em todas as áreas. Afinal, alegria é fruto do Espírito Santo. Esse é um coração que entende que tudo vem das mãos de Deus e devemos investir no reino com o que temos, tendo ainda o privilégio de usar a maior parte disso para nós mesmos. Precisamos de um coração transformado pelo Evangelho, que não está preocupado em manter as aparências, mas preocupado em ser fiel a Deus. A questão não é se o que eu estou dando para a igreja é muito ou pouco. A questão é se eu estou sendo fiel na administração do que o Senhor tem me dado. A fidelidade precede a quantidade.
Deus não se impressiona com grandes quantias ou grandes serviços. Nem tampouco ele fica chateado ou frustrado se o que a gente apresenta e oferece é pouco, é muito pouco. O X da questão é se dentro do meu coração o Senhor vai encontrar a disposição de um coração fiel. De fato, nunca seremos nessa vida 100% fiéis a Deus, mas a fidelidade precisa ser a minha meta. Ainda um último princípio que podemos identificar nesse texto, que é a seriedade do nosso relacionamento com Deus. Se estamos na igreja, é porque reconhecemos nossos pecados, nos arrependemos deles, fomos lavados no sangue de Jesus, santificados pelo Espírito, e assim somos chamados a viver em santidade. Deus me aceitou do jeito que eu sou, só que ao me aceitar, Ele me libertou e me capacitou a viver uma transformação de vida. Enquanto isso, o inimigo ele vai usando várias táticas para tentar impedir ou atrasar a sua transformação, a sua santificação. Ele usa estratégias diferentes para tentar te afastar de Deus. E aqui nesse texto podemos identificar algumas dessas ciladas espirituais. A primeira delas é o pecado oculto. É quando você pensa assim, se eu pecar e ficar escondido, não tem problema. Afinal, não estou prejudicando ninguém. É como se a seriedade do pecado estivesse no fato das pessoas saberem. Quando a seriedade do pecado é com Deus, pois é a Ele que prestaremos contas. O casal desse texto achou que ninguém iria descobrir sua armação, mas Deus sabia. Todo pecado é pecado contra Deus, mesmo quando aparentemente não ofende ninguém. Cuidado com os pecados ocultos. Uma segunda cilada é quando queremos minimizar o pecado através de comparações. A verdade é, sempre haverá um pecado pior do que o nosso. Quantas pessoas fizeram coisa muito pior do que Ananias e Safira ao longo da história da igreja? Daí é importante observar, não foi a igreja quem julgou o pecado de Ananias e Safira, foi Deus. Foi o Senhor quem considerou o pecado deles sério demais. Entenda, todo pensamento que vem à sua mente, ou qualquer conselho que alguém te dê, que resulte em minimizar a seriedade do seu pecado, isso não vem de Deus. É preciso se arrepender do seu pecado, pedir perdão a Deus e buscar mudança de vida. Uma terceira cilada que o inimigo coloca é uma perspectiva de compensação. É quando você pensa assim, poxa, eu sei que isso é pecado, né? Mas eu sou filho de Deus, já abro mão de tantas coisas para servir a Deus, vou à igreja, trabalho em tantas áreas, afinal é só um pecadinho, não vai fazer mal a ninguém. Nossa dificuldade é que a gente, às vezes, encara a questão do pecado como se fôssemos alunos fazendo uma prova. Aí achamos assim, bem, eu já acertei a maioria das questões, né? Não tem problema errar uma ou duas, já estou aprovado. Entenda, todo pecado é pecado contra Deus e todo pecado nos prejudica. O pecado sempre faz mal. Não existe uma dose segura para o pecado. O pecado é veneno e em qualquer dose pode te levar à morte. Nosso problema, querido, não é o diabo, é o pecado. Jesus já venceu Satanás. Ele está derrotado, mas ele pode nos prejudicar. Ele não pode derrotar a igreja, mas pode fazer feridos. Isso ele faz, semeando o pecado em nosso caminho. Aí voltamos ao coração. O diabo semeou no coração de Ananias e Safira sementes de ganância e mentira. Como está o seu coração diante do Senhor? Qual tem sido a sua disposição para a fidelidade, para a santidade, para a comunhão? Será que no seu coração estão germinando algumas sementes que, na verdade, deveriam ser arrancadas? Pense nisso. Deus te abençoe. Amém.